Fala, gente boa do YouTube. Eu sou Suelen Arte do site Atrevida Estilosa e vim aqui conversar com vocês sobre especificamente isso. Sobre sobre especificamente isso, né? De ficar falar sobre religião, né? Vamos falar sobre religião. Você é apostólica, você é crente, e assim, né? Sai, sai. Vamos falar sobre religião, estudo da religião. Porque algumas pessoas não se empreendem em religião e outras pessoas são doentes, né? Porque aquela religião funcionou para aquela pessoa, aquela outra religião funcionou para aquelas outras pessoas. Olha, religião do cristianismo é religião feita para pobre. Por que para pobre? Mas tem rico também, tá? Tem rico também, mas é feita para pobre porque você dá R$ 1, você ajuda com R$ 5 e tal, para ajudar na igreja, a limpeza, a comprar farda, a comprar pintura, ajeitar a igreja e tudo mais, né? A crescer o desenvolvimento do cara. Certo? Então, toda religião, toda igreja crente, ela olha, é, então é uma religião para pobre. Candomblé, banda, esse tipo de religião é religião para rico. Que você paga 1.000, 15, 14, e o dinheiro do diabo a quatro para ter uma coisa resolvida e feita, e é resolvido e feito, né? É uma religião para rico, é rico que domina essa religião. Espiritismo é religião para rico, que tem instrução mental, gente educada, que consegue entender as coisas e compreender a espiritualidade, sem ficar agredindo as pessoas, querendo forçar as pessoas a ser uma porra que não tem como ser. A pessoa vai na igreja e é molestada pelo pastor, a pessoa vai na igreja, o pastor trata mal a pessoa vai na igreja, a pessoa... Entende? E pronto, vocês entenderam, gente, como funciona? A religião do cristianismo é religião para pobre. É a religião que acolhe as pessoas menos favorecidas e que algumas pessoas se dão bem na religião e ficam ricas, né? A religião de candomblé, feitiçaria, bruxaria é para rico, mano. Só rico consegue ser alguma coisa ali. Assim, enfim. Agora, a religião do espiritismo é a religião especificamente de gente estudada intelectualmente, gente que translada do corpo, gente que se materializa, gente rica. Não tem como ser uma religião de pobre, sabe? É assim, é indicada para pessoas que vão ser prósperas, pessoas que vão ser ricas, é a religião da fortuna, né? Então, a religião da espiritualidade, que é a religião da Allan Kardec e de outros espíritas, né? Então, existe várias espiritualidades, né, gente, de religiões. Existe a dos Estados Unidos, existe a das Arábias, da China. E cada cultura conta uma história diferente sobre a espiritualidade, né? Lá eles falam muito sobre a materialização do espírito na forma de um, por exemplo, de um de um fantasma. A materialização de uma maldição. Eles conseguem materializar a maldição, espírito, então. É como se fosse um país da tortuga de Calypso. Calypso é uma deusa que consegue fazer a materialização da doença. Ela consegue fazer a cura, a remoção, entende? Então, Calypso é similar ao anjo Samael, é similar ao anjo Rafael. Ela consegue ter essas prioridades e primordiosidade, né? Referente aos poderes que ela consegue exercer e com bastante função e primazia, né? Enfim. Agora, deusa Calypso, ela existe então. A forma de uma deusa é essa forma que o pessoal fica dizendo que é humana. Essa forma não é humana, ser humano não existe, você é um deus. Põe assim. Você se transforma em anjo, você é um anjo. Você se transforma em demônio quando tem um comportamento de rejeição, alguma coisa que não é normal ao sentido
do ser humano. E quando você aceita o mal, você acha bom, você acha normal, então aquela pessoa é um demônio. Você não aceitar o mal na vida de alguém e você quer salvar aquela pessoa, aquilo é um anjo. Então você tem mesmo que você pode também materializar a razão em forma humana. Então, essa história, nossa, humano, não sei o que, ninguém é humano nessa terra, tá? Parem. Essa forma é a forma de um Deus. Vai lá na história grega e vê lá, você vai ver um Deus mesmo com essa forma que a gente tá, ó. Um Deus na nossa forma. Mas, como que a gente é? Quando a gente consegue estudar religiosamente e conseguir chegar a estados de matéria como matéria fixa, matéria não fixa e matéria... Enfim, bom, são duas bases específicas. Dependendo das matérias, você consegue desdobrar. O nome disso é desdobramento de energia. É o choque do corpo com a matéria que vem o impacto da terra na gente, quando a gente pisa, sabe? Então é isso. A lei de Darwin também ajuda muito pessoas que são cientologicamente estudadas. Estudem filosofia, ciência, física, enfim. Aí, nessa história você vai aprender que existe de fato a materialização da forma como Deus disse na Bíblia. Que o anjo apareceu para ele e materializou-se. E que ele se materializou-se para falar com Marias e assim por diante. Então, isso todo ser humano faz. É um ato vindo de um Deus, né? Então, como eu disse, você está na forma de um Deus. Essa forma não é fraca. Essa forma aguenta poder de outro Deus. Quando a gente está na presença dos nossos familiares, a gente briga espiritualmente por presença. Significa briga de peso de existência. Significa que o seu poder com dele choca como se fosse um país, o sol chocando com a lua, que vai materializando assim e fazendo você gostar do seu parente e o seu parente gostar de você. Porque você foi pau a pau com ele sem medo dele ficar contra você. Então é assim que é a verdade sobre as coisas, né? Estudo de tudo. Tem gente que consegue fazer, por exemplo, florescer. Tem gente que consegue fazer pegar fogo nas coisas. Tem gente que consegue aparecer e sumir com as coisas. Tem gente que consegue... O anjo consegue dar uma casa para uma pessoa. O anjo deu mesmo a casa, ele deu, porque ele materializou um lugar, botou uma casa, ajeitou, indenizou a pessoa, porque ele pode ter sofrido um crime vindo dele, da família dele. Enfim, os anjos cometem crime. Vocês não sabem os anjos caídos? São os anjos que são atentados e não conseguem e acabam agindo por impulso. Os anjos caídos são os anjos que agem por impulso, que não conseguem ter o raciocínio do calculismo. Todo anjo, quando ele não é caído, ele é calculista. Ele premedita tudo, até um crime ele consegue premeditar para evitar. Então, as pessoas que não são caídas são facilmente como é que se fala? Calculista. Toda pessoa que é boa é calculista e é boa em cálculo, em calculismo. Quando a pessoa é má, a pessoa age por impulso, ela não tem praticamente calculismo na veia. Então, ela não pensa, ela já vai agindo sem pensar, é chamado de burrice, né? Então, é assim que acontece a história envolvendo a... E para fazer a materialização? Ó, tem que ter choque. É como se fosse um fio quente e um frio frio. E quando você choca, pá, aparece uma luzinha. E aparece uma matéria, um troço que nasce. E quando nasce, simplesmente isso. Quando nasce, ó, pá, você consegue ver a matéria. Sabe? É tipo a lei do tempo, onde você consegue se transferir no tempo. Existe isso. Todo anjo faz isso. Ele é obrigado a fazer a matéria para monitorar a existência humana. Só isso que eu sei. E todo anjo faz isso por quê? Porque o anjo é obrigado a salvar a vida, quando é bom. Quando ele não é um anjo caído. E ele tem que ser um anjo capaz de salvar a vida de um Deus. Então, ele tem um poder realmente supremo, o poder supremo do bem, né? Então, é isso. E para conseguir fazer isso, você tem que ter um poder absurdo, que o inimigo de um Deus entra no corpo dele e consegue tirar o domínio do poder dele e ter um domínio maior que ele. Porque ele junto com o poder dele, fazendo com que o cara se ferre, né? É isso, gente. Se estudar, assim, a força, os elementos da guerra e outros livros, vocês vão entender
a história por trás da história. Vocês vão entender que para o inimigo conseguir derrubar a nossa barreira de proteção, ele dá um jeito de entrar na matéria do corpo, através de maldição, através de palavras mandadas, através de escrita, através de macumba, do diabo a quatro. Então é muito perigoso, gente, olha. E quando ele entrou, mano, já era. Ele consegue derrubar a barreira do impossível e começa a acontecer coisas que você não sabe explicar na sua vida. Principalmente coisa ruim. Quando é o bem, vai acontecer coisas boas na sua vida. Quando é o mal, vai acontecer coisa ruim na sua vida. E quando acontecer coisa ruim na sua vida, você já sabe, você realmente tem que ter medo. Porque você foi cometida de um mal e o mal tá conseguindo te ver, dá pra cegar. Cegar de todos os inimigos da sua lineagem, por exemplo. Todo dia, se o seu olho ficar ali batendo, cegar dos inimigos da sua lineagem, cegar dos inimigos da sua lineagem, todos mortos, todos mortos, todos os inimigos da sua lineagem mortos, 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 cegado, 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 cegado. Pronto. Todos os meus inimigos foram cegados e mortos agorinha, porque eu sou uma divindade e tenho o poder espiritual de fazer isso com eles. Agora, quando o inimigo ele entra na matéria, eles destroem. Eles destroem, eles destroem, eles destroem. Entendeu? Eles destroem, eles destroem, eles destroem. Né? Então é assim. Quando o inimigo tá na matéria, sabe? Tem gente filha da puta que sai do corpo porque é anjo, é mal demais ou é bom. E eles vão pra matéria do corpo da pessoa, tentar matar a pessoa, fingir que a pessoa não vê, fingir que a pessoa não sabe. Depois, meu Deus. E depois a pessoa não quer sofrer consequência das merdas do mal.